Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, eu sou o Vini, tô aqui com o nosso diário da NBA. Vamos falar aí sobre os jogos do sábado, dia 10 de dezembro. Foram algumas partidas aí pela liga nos Estados Unidos e vamos ver como é que foi aí a noite. Em Washington, o Wizards recebeu o Bucks e venceu por 110-105. É a terceira vitória do time da capital em 4 jogos, emplacando uma boa sequência aí. E para derrotar o time de Milwaukee, fez uma corrida aí de 11-0 nos últimos minutos, quando perdia por 100-95, virou a partida aí, não olhou mais para trás, conseguiu essa virada no fim. Destaque dessa reta final foi o Kelly Oubre, com 19 pontos e 9 rebotes, mas o John Wall também teve 24 pontos e 11 assistências, e o Bradley Beal fechou com 20 pontos. Já o Bucks perdeu 3 das últimas 4 partidas que jogou, mesmo com os 28 pontos e 13 rebotes do Giannis Antetokounmpo. O Giannis, por outro lado, teve 7 turnovers, aí não foi bem controlando a bola, acabou errando bastante o ala armador do Bucks. Mirza Teletovic também teve 25 pontos e o Jabari Parker decepcionou e só fez 8. Já em Orlando, o Magic acabou perdendo em casa para o Denver Nuggets, com 21 pontos e uma partida muito agressiva no ataque do Danilo Gallinari, que foi para cima, se impôs e foi destaque do jogo aí para o time vencedor, os visitantes. Foram também 17 pontos e 8 rebotes para o Jusuf Nurkic, o pivô, mais 16 pontos para o Will Barton, 14 pontos para o calouro Juan Hernan Gomes, sua melhor partida aí como profissional nessa sua temporada de estreia. E o Denver usou muito o garrafão para vencer, foram 64 pontos no garrafão contra só 34 do Magic, que não teve o Nikola Vucevic, lesionado, está com problema nas costas, sofreu sexta-feira no jogo de sexta e não jogou. Mesmo com o Ibaka, 22 pontos e 4 tocos, Ivan Fournier fez 24 pontos, não foi suficiente o Magic levar a vitória em casa, acabou saindo derrotado diante da sua torcida. Agora em Indianápolis, o Pacers derrotou o Blazers 118-111 com uma grande atuação do Paul George, 37 pontos para o ala, com 13 pontos seguidos no último período e 5 bolas de 3 também no período final. Aí, grande atuação decisiva do Paul George. Foram mais 24 pontos e 9 rebotes para o Thaddeus Young, também outro grande nome da partida para o Pacers, 14 pontos para o Miles Turner. Já pelo lado do Blazers, foi uma noite de excelente aproveitamento dos arremessos aí para o CJ McCollum, 34 pontos com 7 bolas de 3, melhor marca da carreira. Damian Lillard também foi muito bem com 33 pontos, 9 assistências, 5 bolas de 3, mas não foi suficiente para sair com a vitória lá de Indianápolis. Em Cleveland, o Cavs recebeu o Hornets e levou a melhor, 116-105, com grande atuação do LeBron James para a 4ª vitória seguida do Cavs na temporada aí, nessa sequência boa que vem nessa semana. 44 pontos, 10 assistências, 9 rebotes para o LeBron, com 17 pontos no último período para garantir a vitória. E ele chegou à marca de 7.000 assistências na carreira. O primeiro jogador que não é um armador a atingir essa marca na história da NBA. Aí. Um grande feito do LeBron na carreira. E o Kyrie Irving se disse cansado, marcou só 11 pontos, não teve uma boa noite. 22 pontos para o Kevin Love. Já pelo lado do Charlotte, 24 pontos para o Kemba Walker, 17 pontos e 9 rebotes para o Cody Zeller, lá em Cleveland. Em Chicago, o Bulls recebeu o Heat e levou a melhor 105-100. Segundo jogo do Dwayne Wade enfrentando o seu ex-time, onde foi campeão da NBA em 2006, depois foi campeão de novo ao lado de LeBron James e Chris Bosh. Agora em Chicago, 28 pontos para o Dwayne Wade, 31 pontos para o Jimmy Butler, incluindo os 10 últimos do Bulls na partida para vencer no final. Aí uma grande sequência final para o Jimmy Butler. Enquanto isso, o Heat chegou à 5ª derrota seguida, vem numa má fase a equipe de Miami, mesmo com 21 pontos e 11 assistências do Goran Dragic, 20 pontos do Hassan Whiteside, não deu. Em Memphis, o Grizzlies surpreendeu o Warriors e ganhou com bastante tranquilidade, 110-89, 6ª vitória seguida para o time de Memphis, que chegou a abrir 30 pontos de vantagem no segundo tempo. Esses 89 pontos são uma marca negativa na temporada para o Warriors, nunca tinha pontuado tão pouco num jogo. Os destaques do Memphis aí foram Marc Gasol, Tony Allen com 19 pontos cada, Zach Randolph, Michael Green com 14 pontos cada. Já o Warriors teve numa noite ruim o Durant com 21 pontos, Stephen Curry 17, Klay Thompson só 8 pontos,
O Curry e o Clay, inclusive, somaram só 8 arremessos acertados em 28 tentativas, sendo 3 em 14 de 3 pontos. Péssima noite aí dos armadores do Warriors. Já o Anderson Varejão começou jogando no lugar do Zaza Pachulia, machucado. Teve 5 rebotes e 2 assistências. Foi a primeira vez que o nosso brasileiro aí começou jogando na temporada. Já em Houston, o Rockets deu sequência à excelente fase, ganhou do Mavis de 109 a 87, sexta vitória seguida então para o time do James Harden, que comandou o show com 18 pontos, 16 assistências e 9 rebotes. Desde a estreia na temporada, na derrota para o Lakers, o Harden não fazia tantas assistências. Na ocasião, ele tinha feito 17 assistências. Foram mais 17 pontos para o Trevor Ariza, que agora alcançou a marca de 579 bolas de 3 na carreira com a camisa do Houston Rockets. É o quarto na história da franquia com mais bolas de 3 convertidas, passando Shane Battier na lista. Foram também 18 pontos para o Eric Gordon pelo Houston. Já o Dallas teve 26 pontos do Wesley Matthews, 20 pontos do Harrison Barnes, mas segue nessa draga aí, não consegue vencer. Em San Antonio, o Spurs atropelou o Nets 130-101. Agora o Spurs chegou à bela marca de 40 vitórias e só 4 derrotas enfrentando o time do Brooklyn quando joga em casa. Melhor marca contra qualquer adversário da NBA. Contra nenhum outro, o Spurs ganha tanto em casa quanto contra o Nets. O time também bateu marcas da temporada em pontos com 130, pontos em um período, 41 no primeiro período, pontos em um tempo com 67 pontos no primeiro tempo, assistências totais em um jogo com 38 e bolas de 3 com 14. Tudo isso são melhores marcas da temporada para o Spurs. Foram 30 pontos para o Kawhi Leonard, que jogou só 3 períodos praticamente, 16 pontos para o Patty Mills, 15 pontos e 4 assistências para o Paul Gasol. Com essas 4 assistências, o Gasol chegou a 3.543 na carreira, sendo o terceiro da história com pelo menos 7 pés de altura, né, 2,13 metros entre os pivôzões. Passou o Vlad Divac, fica atrás só do Kareem Abdul-Jabbar e do Wilt Chamberlain. Grande marca aí para o Gasol. Já o Nets não vence em San Antonio desde 2002, são 14 derrotas seguidas para o Spurs fora de casa. Foram 20 pontos para o Bojan Bogdanovic, 15 pontos e 11 rebotes para o Luiz Scola, e o Jeremy Lin não atuou. Em Utah, o Jazz recebeu o Kings e ganhou aí com também alguma tranquilidade, 104-84, apesar de 22 turnovers no jogo. O time não conseguiu segurar a bola bem, cometeu muitos erros, mas ainda assim saiu com a vitória por 20 pontos de vantagem. É a 8ª vitória do Jazz nos últimos 10 jogos, ótimo momento aí da franquia na temporada. Foram 17 pontos, 14 rebotes, 6 tocos para o Rudy Gobert, 26 pontos para o Gordon Hayward e 14 pontos para o Trey Lyles. O Hayward, aliás, é o primeiro do Jazz a anotar 10 jogos seguidos com 20 pontos, pelo menos, desde Karl Malone em 2001. Aí, grande feito do Hayward. Já para o Kings foi a 7ª derrota nos últimos 9 jogos, uma fase péssima aí na temporada, mesmo com 20 pontos do Rudy Gay, 16 pontos do DeMarcus Cousins, mais 10 rebotes aí pro pivô, e 17 pontos do Darren Collison. E a gente fecha a noite de sábado lá em Los Angeles, no Staples Center. O Clippers recebeu o Pelicans e ganhou com tranquilidade também, 133-105, com uma grande atuação do Chris Paul, 20 pontos, 20 assistências e nenhum turnover. Chris Paul muito eficiente na partida, com seu primeiro jogo de 20 pontos e 20 assistências na carreira, e é o primeiro da história da NBA, desde lá a temporada 77, onde começaram a contar os turnovers em partidas, que um jogador consegue esses 20 pontos, 20 assistências sem nenhum turnover. 17 bolas de 3 para o Clippers, muito eficiente aí a longa distância para ganhar essa partida. Foram 22 pontos de Jamal Crawford, 19 pontos e 9 rebotes para o DeAndre Jordan, 18 pontos para o Austin Rivers, 16 pontos para o J.J. Redick, 17 pontos para o Maurice Speights. Já o Pelicans jogou sem o Anthony Davis, foi poupado aí, ele que lidera a liga em minutos por jogo, com 38 minutos por partida. Também não contou com Drew Holiday e Etuan Moore, os dois machucados aí. 5ª derrota seguida para o Pelicans, que segue seu péssimo momento na temporada. 20 pontos para o Tim Frazier, 19 pontos para o Shake Diallo, 18 pontos para o Terrence Jones. É isso aí, galera. Esse foi o Diário da NBA. Falamos sobre os jogos do sábado, dia 10 de dezembro. Se você curtiu aí o vídeo, dá um joinha, assina o nosso canal para ficar sempre por dentro do conteúdo que a gente posta aí no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.